Você dorme bem? Você tem uma noite de sono tranquila e revigorante, que chega no outro dia, acorda no outro dia, assim, pronta para uma maratona, ou pronto para uma maratona, ou acorda com vontade de dormir de novo? Se você respondeu sim a essa última pergunta, fica no vídeo que eu vou te explicar o que a gente pode fazer para melhorar isso. Nos meus vídeos, você deve ter percebido que tudo o que a gente falou está conectado. Velocidade de pensamento, memorização, exercício físico, alimentação, pensamento positivo, tudo isso se conecta para que te favoreça com uma qualidade de vida boa e predisponha à sua saúde mental e física. Agora, você já pensou ou já passou pela sua cabeça que o ato de dormir faz parte desse bem-estar? Bem, talvez, se você nunca teve problema para dormir, talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas, se você já teve alguma noite de insônia ou algum problema durante o sono, você sabe o que eu estou falando, né? Essa dificuldade para dormir, no outro dia você não consegue realizar suas atividades normalmente, porque você está sonolento, justamente porque a noite anterior foi uma noite muito ruim. E é justamente o ato de dormir que consegue balancear tudo isso que a gente falou. A velocidade do pensamento, a memorização, a capacidade de ter boas relações humanas, a capacidade de ter bom humor, né, e não ficar triste, tá? Tudo isso se relaciona com o fato de você ter uma boa noite de sono. E você já deve ter ouvido falar vários distúrbios do sono, doenças do sono, né? Desde insônia, que é a mais comum, apneia do sono, né, ou apneia obstrutiva ou central do sono, tá? Narcolepsia, talvez essa você nunca ouviu falar, a gente pode comentar posteriormente. Sonambulismo, enurese noturna, todos esses distúrbios causam um distúrbio no seu sono que pode desfavorecer a sua qualidade de vida. E esses distúrbios, eles podem ter causas orgânicas, fisiológicas ou até psicológicas. E é isso que a gente vai tirar um pouquinho de dúvida agora nesse vídeo. Para a gente delimitar um pouquinho o vídeo, nós vamos falar sobre dois tipos principais de distúrbios do sono: a insônia e a apneia do sono. Vamos lá? A insônia é o distúrbio do sono mais comum, que a gente vê praticamente todos os dias em consultório. Ela se caracteriza pela dificuldade de se iniciar o sono ou se manter dormindo durante a noite. E a insônia pode ter causas orgânicas, por exemplo, algum distúrbio hormonal, por exemplo, tireoide é um exemplo, causas comportamentais, o uso de estimulantes, né, a cafeína, né, um bom exemplo no nosso dia a dia, ou mesmo psíquicas, né, algumas doenças como ansiedade ou manias podem ocasionar quadros de insônia. Eu vou te dar 5 formas de tratamento da insônia que, se usadas juntas, a chance de sucesso é muito alta. A primeira delas seria comportamental. Você mudar o seu estilo de vida tendo rotina, então sabendo o horário de dormir, o horário de acordar, o seu organismo, o seu relógio interno, ele vai trabalhar melhor, favorecendo essa rotina que você busca dessa forma. Tem o horário para dormir,
tem o horário para acordar, tá? Isso é muito importante para você. Praticar exercício físico, isso no dia a dia ajuda muito a qualidade do seu sono. Terapia comportamental, cognitivo-comportamental, para favorecer ou ajudar a se evitar pensamentos de ansiedade ou estresse logo antes do período noturno. A estimulação de luz solar no período da manhã, então sempre que possível, de manhã, tente receber um pouquinho de luz solar, favorece o aumento de vitamina D e ajuda ao seu relógio interno entender que já é de manhã e você já está pronto para o trabalho. E por último, mas não mais importante, se necessário, o médico que está te avaliando, ele vai te prescrever alguma medicação, como sedativo, hipnóticos, né? Todos esses medicamentos, alguns antidepressivos, isso pode favorecer e ajudar nesse período mais crítico da insônia e da ansiedade. Lógico, o tratamento da insônia, como eu disse, depende da causa, né? Isso são formas para tentar melhorar ou favorecer o tratamento da insônia. Mas, caso a gente observe que existe uma causa hormonal ou uma outra causa psicossomática, isso a gente tem que endereçar na hora do tratamento. Para isso é necessário avaliação médica. O segundo tipo de distúrbio do sono que a gente vai falar hoje é a apneia, ou apneia do sono. Ela se caracteriza por pelo menos 5 pausas de pelo menos 10 segundos durante um período de 1 hora. Então, para você observar isso, lógico, uma outra pessoa te observando dormir, é possível inferir, né, imaginar que talvez seja um quadro de apneia. Aquela pessoa que não consegue respirar bem durante a noite, que engasga durante a noite, né, que ronca muito, tá? Isso são indícios de apneia do sono, tá? Para isso precisa de uma avaliação médica e alguns exames, como, por exemplo, a polissonografia, que aí a gente vai observar e contar, inclusive, esses períodos de parada na respiração. Nós vamos falar da apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é quando você obstrui a passagem de ar pela garganta, pela faringe, tá? E isso acontece porque durante o sono nós relaxamos, né? A nossa musculatura como um todo relaxa, isso é o ideal, tá? E pessoas que têm essa passagem de boca e faringe, né, que é a garganta, muito estreita, seja por alguma malformação na região, né, ah, aquele queixo para dentro, seja por excesso de tecido, por exemplo, tecido gorduroso, pacientes muito obesos, né, com o pescoço muito largo, tá? Isso ocasiona diminuição no calibre da garganta, né, no calibre ali por onde passa o ar. E aí, se você relaxa, que é uma coisa normal que todos nós fazemos durante o sono, né, a língua normalmente ela cai um pouquinho e com isso aquele espaço nesses pacientes que já têm uma malformação ou que tem muito tecido ocasionando diminuição do calibre ali, se qualquer coisa que diminui mais o calibre vai ocasionar a obstrução e aí o paciente não consegue respirar, né? E aí por isso que dá aqueles solavancos, às vezes tosse, né? Porque justamente ele está com essa dificuldade na respiração. E o tratamento para esse tipo de apneia obstrutiva do sono, a gente pode meio que dividir em 5 partes também. O primeiro seria o uso do que a gente chama de CPAP, que é aquela pressão positiva, aquele aparelhinho, não sei se vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido, que é um aparelhinho que joga ar, é como se fosse um compressor de ar, que fica do lado do paciente, conecta uma mangueirinha aqui,
normalmente no nariz, e fica empurrando o ar o tempo todo. Com esse empurrar do ar aqui, o paciente, né, ele consegue que o ar seja passado, né, apesar do estreitamento, o ar ainda consegue ser passado. A segunda forma de tratamento para a apneia obstrutiva do sono seria mudanças comportamentais para diminuição de peso, tá? Isso muito importante em pacientes obesos. A terceira forma de tratamento, eventualmente necessidade de cirurgia, tá? Pacientes com malformações de mandíbula, podem se beneficiar com algum tipo de cirurgia ortognática. A quarta forma de tratamento seria exercícios de fonação. Para isso, você precisa de um profissional, fonoaudiólogo, para estar trabalhando a parte de respiração e fonação com você. E a quinta forma de tratamento seria com dispositivos orais, alguns dispositivos que os dentistas normalmente indicam e orientam. Então, você deve procurar um dentista para estar utilizando algum aparelho desses que pode favorecer os quadros de apneia do sono. E esse distúrbio, ele não é só incômodo não, né? "Ah, doutor, meu marido está roncando, minha esposa está roncando". O problema, na verdade, nem é esse, né? O problema não é um incômodo. O problema é que o fato de você ter essas pausas na respiração favorecem muito quadros graves na sua saúde. Por exemplo, está bem relacionado já em estudos que quadros de apneia do sono estão muito relacionados com doenças cardiovasculares, né, que são infarto do coração, infarto cerebral ou AVC, né? Então, tudo isso é uma questão de saúde, né? Não é simplesmente incômodo. Precisa ser tratado justamente porque aumenta muito o risco para essas doenças mais graves. Agora, a gente chegou no ponto onde eu comentei no início do vídeo, né? Você observa que tudo está conectado? Se a gente pega sono, alimentação, estilo de vida saudável, né, fazendo atividade física, tudo isso vai favorecer a sua saúde e a sua qualidade de vida. Por isso que tudo está conectado. Não adianta você tratar uma parte e negligenciar outra. Por isso que eu acredito muito na definição de saúde. O que é saúde para você? O que é saúde para a gente? Saúde é um estado de bem-estar, tanto físico quanto mental, quanto social. Então, a ideia é que você consiga uma qualidade de vida que você possa aproveitar e ser feliz, incluindo realizar atividades diárias próprias suas, realizar atividades que te deem algum sentido, algum propósito, ter bons relacionamentos. Com esse pensamento, a gente tem visto surgir no mundo, nas últimas décadas, uma forma de pensamento da medicina que seria ver o indivíduo como um todo. Já foi chamada muito e ainda é chamada como medicina integrativa ou lifestyle medicine. E isso é uma forma para a gente estar trabalhando com o paciente não só como especialistas, mas tentando avaliar o paciente tanto na parte física, orgânica, como na parte mental. Infelizmente, muitos médicos exageraram usando esse termo de medicina integrativa, utilizando de forma demasiada de exames ou de suplementação. Mas você observa que se tudo está conectado, a medicina integrativa, ela tem um porquê de ser e, no meu entendimento, na minha visão, seria a melhor forma da gente ter uma vida mais completa, mais feliz e mais saudável. Então, faça exercícios regularmente, alimente-se de forma balanceada, tenha bons pensamentos, aproveite e cultive bons relacionamentos.
tudo isso vai te favorecer na sua vida e para você ter uma vida longa, próspera e com bastante felicidade. Ah, e já aproveita e compartilha esse vídeo. Vai que outra pessoa que você conhece também gostaria de ouvir isso. Fiquem com Deus e até a próxima.